capítulo 3. No primeiro pagamento, não esquece de honrar seu pai e sua mãe. Paga a conta de luz ou da internet. Atos capítulo 3. Verso de número 1. Irmão, terça-feira, se você não veio, que culto. Às vezes a gente acaba se tornando repetitivo, né? Parece que a gente está querendo fazer marketing do culto. A gente precisa não. Mas cada reunião nesse lugar tem feito tanta coisa aqui dentro. Tanta mudança dentro de nós, dentro daqueles que permitem essa mudança acontecer. Essa mudança não é para... Eu vou falar algo que vai te chocar. Essa mudança não é para todo mundo. Ué, pastor? Não, é para quem quer. É para quem se entrega. Essa mudança é para quem se abre. Para quem se posiciona e diz: eu preciso disso, Deus. Porque às vezes tem gente que chega tão cheio de si, tão senhor de si, que ele não precisa de um senhor, ele já é senhor da vida dele. Mas todos os dias que eu chego aqui, eu digo: Deus, eu preciso. E quando as meninas estavam cantando, dançando essa canção, é uma música muito antiga, mas Deus tocou tão forte no meu coração. Porque tudo que a gente fizer, se eu vou dançar, se eu vou viver para a glória dele. A Bíblia diz que tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a glória dele. Se eu vou trabalhar amanhã, trabalhe para a glória de Deus. Se você vai amanhã se exercitar, se exercite para a glória de Deus. Se você vai ajudar alguém, ajude para a glória de Deus. O que você for fazer amanhã, faz tudo. Deus, eu vou fazer para que o teu nome seja glorificado. Porque se a gente faz esperando recompensas, feedback, retorno das pessoas, na grande maioria das vezes as pessoas esquecem. E a culpa não é delas, elas são seres falíveis e vai esquecer mesmo. Mas se tudo que eu faço atinge alguém, mas eu estou fazendo para Deus, para quem eu estou fazendo, Ele é fiel e nunca falha. Eu vou repetir para você: Ele é fiel e Ele nunca falha. E eu quero te dar uma boa notícia, que Ele não vai falhar com você. Amém? Mas terça-feira, um culto tão abençoado. E Deus falou conosco que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa viver cheia do Espírito Santo. A igreja chegou até os dias de hoje porque ela foi cheia do Espírito Santo. A igreja resistiu tempos difíceis por causa do Espírito Santo. A igreja conseguiu avançar por causa do Espírito Santo. E ela vai permanecer até o último dia, o dia da volta de Jesus aqui nessa terra, por causa de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu falei na terça-feira que esse mês inteiro de maio, nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Talvez para alguns seja um paradigma. Pastor, o que é paradigma? É uma coisa que se repete, a gente acaba tornando isso como verdade. E o paradigma é de que a gente cheio do Espírito Santo, geralmente, são pessoas muito estranhas, muito esquisitas, a gente diz, cheio do Espírito Santo. Que tem alguns comportamentos, fala uma língua embolada, fica girando no mesmo lugar. E a gente acha que essas coisas é ser cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer, querido, que essas coisas podem até acontecer, mas isso não é a maior evidência de sermos cheios do Espírito Santo. A maior evidência de sermos cheios do Espírito Santo é nós manifestarmos o amor de Jesus. É nós manifestarmos Deus em tudo que a gente faz. É as pessoas olharem para nós e dizer: você anda com Jesus. Você caminha com Jesus. Ou elas podem não usar esse termo, caminhar com Jesus, mas elas vão dizer assim:
tu é crente, não é? Fala a verdade, tu é crente. E não é por causa da roupa que a gente usa, não é por causa da blusa, você é capaz que a gente usa. Cristiane essa semana fez uma geral lá no meu armário, na minha uma porta do armário. E ela vai lá ver o que eu fiz no teu armário. Você vai me agradecer. Acabou com toda a minha organização. E ela botou tudo no cabide, direitinho. Irmão, eu fiquei pasmo. Eu tenho 700 mil blusas e você é capaz. Preta, branca, verde, cor de abóbora, azul, vermelha. Falei, caramba, cara, é o meu uniforme, eu só me visto. Assim, se todo dia eu usar uma blusa você é capaz, vai faltar dia na semana para mim usar todas. Escuta, não é a roupa que define a gente. Não é. Não é o nosso linguajar. Ainda que a gente, ao usar, sejamos identificados por ele. A gente falou, abençoado. Não é assim que a gente cumprimenta? E quando a gente é muito esquisito, fala, varão. E aí, varoa? Pensa alguém que não é crente, vendo eu cumprimentar alguém no banco. Fala aí, varão. Gosta esse de varão, rapaz? Escuta, mas não é isso que nos define, identifica como crente. O que nos define é o que sai da nossa vida. É o que está exalando de nós. Que perfume, que fragrância está saindo da gente. O azeite, no passado, na época de Jesus, ele era extraído da seguinte maneira: pegava-se a azeitona, as olivas, colocava num tipo de moinho, e uma pedra muito grande rolava em cima daquelas azeitonas e esmagava elas. Aí fazia o azeite? Não. Raspava-se aquele monte de oliva espremida, colocava num saco de corda, e aí tinham 4 pedras. Para cada pressão da pedra, aquela massa ia sendo esmagada, e aí ia saindo o azeite. O primeiro azeite era um azeite dedicado somente para Deus. A primeira prensa era o mais puro, mais caro, e esse azeite era dedicado só ao Senhor. Quando se extraía esse azeite, se levava até o templo e dedicava a Deus. Deus, esse aqui é o primeiro, a primeira prensa é sempre para o Senhor. Eu quero te dizer, a primeira coisa na sua vida precisa ser de Deus. Primeiras horas do seu dia precisam ser do Senhor. Tuas finanças, primeiro salário. Cadê, Lorena? Primeiro salário, dedica para Deus e dá uma moral na casa. Dedica para Deus. Tudo, as primícias para Deus. Iam colocando várias pedras, eram 4. A segunda pedra, saía mais uma qualidade de azeite. Esse não era tão puro. Esse era para os homens usarem, ou fazer comida. Terceira pedra, quando ia, aí o azeite já vinha com um pouquinho de borra. Aí esse azeite já era usado para uma outra finalidade medicinal, para passar no corpo. E a última pedra saía já, não era mais líquido, agora saía uma borra. E se usava isso para fazer sabão para limpeza. Escuta, Deus sempre tem uma unção que Ele vai nos dar para o que a gente produzir, a gente entregar para Ele. Segunda coisa, Ele sempre vai nos dar algo que vai servir para o nosso alimento. E o segundo azeite também servia para iluminação. Naquela época não tinha luz elétrica. E eles pegavam aquele azeite e com aquilo era combustível para iluminar. Deus sempre quer e vai te dar algo para você produzir, mas para servir para Ele. Segundo lugar, Deus sempre vai te dar algo para você se alimentar e iluminar a vida de outros. Terceiro lugar, Deus sempre vai te dar algo para curar a vida de alguém. Em quarto e último lugar, Deus sempre vai te dar algo para restaurar e limpar a vida de alguém. Olha para o seu vizinho e diz assim: eu quero ser luz para você, eu quero ser alimento para você, eu também quero ser para você cura, e eu quero ser para você também. Eu quero ser um instrumento de Deus para restauração e para limpeza. Aquilo que precisa ser purificado na sua vida, Deus use a minha vida para abençoar a sua. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão?
Escuta, esse mês de maio inteiro a gente vai dedicar para a gente se debruçar sobre a Bíblia, para a gente orar e dizermos: Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero falar hoje sobre alguns aspectos de quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Algumas características de um crente cheio do Espírito Santo, ou de uma igreja cheia do Espírito Santo. E para isso eu quero usar o texto de Atos, capítulo de número 3, verso de número 1. Quanta gente faltou o culto hoje, irmão? Eu estou falando aqui, vou passando o olho e vou contando as ovelhinhas. Caramba, quanta ovelhinha fora do aprisco hoje. Você está reparando alguém que não está no culto hoje? Quem está reparando? Manda uma mensagem para essa pessoa e fala assim: eu senti muito a tua falta no culto. Não manda mensagem desaforada falando assim: faltou o culto, hein? Estava vendo o jogo do Flamengo, né? Para que isso, irmão? A gente já está sofrendo um bocado. Manda mensagem. O inimigo sempre se levanta aí. Mas se levanta sempre para cair, irmão. Vamos para a Bíblia melhor. Vamos para a Bíblia que o inimigo fica furioso. O inimigo fica furioso. Vamos lá. Atos, capítulo de número 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João subiam para fazer o quê? Para a oração da hora nona. Em outras versões, eles estavam orando às 3 da tarde. Tinha um culto de oração às 3 da tarde. Versículo de número 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando Pedro e João. Saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Espírito Santo, fala com a gente hoje. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Chegamos a esse lugar, a gente chama isso de igreja, mas é um edifício onde a igreja se reúne. A igreja está aqui reunida hoje, Senhor, e nós estamos reunidos em teu nome. E nós te pedimos: fala conosco agora, através do teu Santo Espírito. Usa a minha vida para que isso aconteça. Para que todos que aqui estão, ó Deus, e vieram para ouvir a tua palavra, saiam daqui alimentados, nutridos, cheios. Saiam daqui para viver, ó Deus, as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto vai falar de 2 dos apóstolos. Jesus já tinha sido o assunto aos céus, levado aos céus. E antes dele ser levado aos céus, ele disse assim: olha, permaneçam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que esses 2 caras aqui, Pedro e João, os mesmos, o mesmo Pedro que quando estava lá se aquecendo no lugar onde Jesus estava preso antes da crucificação, passa alguém e diz assim: você andou com aquele homem do Nazaré? Eu não conheço. Passa a segunda pessoa e diz: você andou com ele, você também é do caminho. Ele diz: eu nunca vi esse homem. Só que a terceira pessoa passa uma mulher
É mulher observadora. Ela passa e diz assim: eu te conheço, moço, porque a tua fala te denuncia. Você andou com ele. Ele fala: eu nunca vi esse homem. Escuta, o mesmo que agora diz: olha para mim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Nazareno. Levanta, fica de pé. O mesmo que tinha negado Jesus. Então eu quero dizer para você, irmão, ser cheio do Espírito Santo não é aquela pessoa que nunca errou, não é aquela pessoa que nunca falhou, não é aquela pessoa, sabe, que nunca teve um deslize na sua vida. Nós não pregamos, sabe, uma vida onde você precisa ser canonizado e virar um santo. Santa Cristiane da Igreja da Aliança nunca pecou. É claro que não. Santo Júnior, das causas sempre possíveis. Não, irmão. Eu não estou falando, sabe, de um evangelho onde você não erra. Eu estou falando de um evangelho onde eu erro, onde eu peco, onde eu falho, mas onde eu encontro restauração diante, aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Então, se você está me ouvindo hoje e talvez porventura você essa semana, sabe, fez alguma coisa que desagradou o coração de Deus, hoje é o dia propício para você vir até o altar e refazer a tua aliança com Ele e dizer: Senhor, eu quero voltar. Porque na ótica do homem, Pedro nunca seria usado. Negou Jesus 3 vezes. Você ia colocar o Pedro na tua equipe? Você ia chamar o Pedro e falar assim: Pedro, você vai dar prosseguimento à obra. Ó, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O mesmo que quando Jesus estava lavando os pés dos apóstolos no momento da última ceia, ele diz: não, o Senhor não vai lavar o meu pé. É o mesmo que Jesus fala: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pedro era o cara volúvel, sabe aquele tipo de gente volúvel? Uma hora ele quer pregar o evangelho para o mundo inteiro, outra hora ele não quer nem o mundo inteiro perto dele. Uma hora ele quer, sabe, ele quer ser um pastor, outra hora ele quer sumir de perto de um pastor. Não tem nenhum Pedro aqui, senão só eu, né? Você não, você é um santo, um lindo, mas eu era assim. E ainda tem coisas que Deus está tratando. Escuta, Pedro e João, esses 2 discípulos. Pastor, o senhor só falou de Pedro e o João. O João era tão manso. Pastor, o João era o discípulozinho do amor. Era o apóstolo do amor, conhecido assim. Era aquele que deitava a cabeça, sabe, a Vilane aqui, representando aqui. O Pedro era o que deitava a cabeça, sabe, para ouvir a batida do coração de Jesus. Era o que deitava aqui no peito de Jesus. Legal. É o mesmo Pedro que Jesus, é o mesmo João. É só para saber se você estava ligado na palavra mesmo. É saída de pregador. Escuta, o mesmo João que quando Jesus manda eles: ó, vamos por essa viela aqui, vocês vão pregar para essas pessoas. É o mesmo que a turma não queria ouvir. E o João diz assim: Jesus, quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar geral? Joãozinho. Não tem nenhum João aqui não, né? Só eu e a Márcia Ângela. A Márcia Ângela eu sei que é João, né? O resto é tudo santo. Irmão, esses 2 caras, eu estava lendo isso hoje à tarde, meditando. E, cara, podia ser outro. Por que os 2? Pedro, o que negou. João, o cara violento. O cara que queria resolver tudo mas depois se tornou o apóstolo do amor. Sabe por quê? Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, as características do velho homem, da velha natureza, as características do homem, sabe, que está afastado, distante de Jesus, elas começam a sumir. Elas começam a desaparecer. A ponto da gente não conseguir ser reconhecido. Ou das pessoas terem dificuldade, porque vão olhar e vão falar assim: parece o Cleito.
mas está muito diferente. Parece a Vitória. O cabelo mudou, mas parece ela. Está muito diferente. As ações são diferentes. Parece o Bill. O pessoal está até chamando de Anderson agora. Está tão diferente. Eu quero falar de ser cheio do Espírito Santo, mas que muda a nossa vida. Eu não quero falar de ser cheio do Espírito Santo, dos movimentos, sabe, das manifestações de poder. Isso, querido, é consequência de uma vida com Deus. Mas eu quero falar de um Espírito Santo que vai transformar a gente de dentro para fora. Não é uma transformação de rótulo. Transformar o rótulo é a coisa mais fácil que você pode fazer. Aos homens, vá lá no shopping. Tinha uma loja lá chamada Enzo. Tinha um terno bem bacana. Compra um terno. E quanto mais extravagante, mais ungido você vai parecer. Compra um bem prateado. Ainda põe aquele troço por dentro, colete. Pega uma gravata bem chamativa. Em alguns lugares que você chegar, querido, a paz do Senhor, aleluia, pregador internacional. É muito fácil a gente mudar o exterior. As irmãs compram uma saia bem comprida, um vestido bem longo. Faz um coque. Amarra aqui em cima. Se tirar maquiagem, brinco e etc., melhor ainda. Faz uma cara bem feia. Porque cara feia é contrição, né? Em alguns lugares vão chamar você de irmã. Essa transformação é fácil demais. E não é essa que eu quero falar. Eu quero falar de uma transformação que o Espírito Santo quer fazer aqui dentro. Quando a gente perdoa a quem nos ofendeu. Quando a gente libera perdão para quem nos ofendeu. Quando a gente pede perdão a quem a gente fez mal. Quando eu falo para minha esposa, me perdoa, eu errei com você. Quando ela fala para mim, me perdoa, eu também errei com você. Quando você fala para os teus filhos, me perdoa, filho. Papai errou com você. Quando o filho fala, pai, me perdoa. Eu errei com você, pai. Quando o irmão da igreja procura o outro e diz, eu não posso viver longe de você, eu preciso andar junto contigo, me perdoa. Eu quero falar de uma vida cheia do Espírito Santo, que vai manifestar essas características. Eu quero falar de uma vida cheia do Espírito Santo, que vai fazer eu ver alguém que está fraco. Eu não vou dar um tiro de misericórdia para matar ele, não. Eu quero falar de uma vida cheia do Espírito Santo quando eu acho que alguém está fraco. Ou quando eu penso que alguém está fraco, eu vou estender a mão para ele, vou falar, eu estou aqui para te ajudar. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Você está entendendo que não é ter prata e não ter ouro? Eu quero falar de uma vida cheia do Espírito Santo, irmão, que vai mexer com as nossas estruturas. Porque quando mexe com as nossas estruturas, transforma-nos por completo. Quando mexe com o meu vestuário, só muda a aparência, só muda a embalagem, só muda o rótulo. Mas o conteúdo às vezes está cheirando mal. O conteúdo às vezes está apodrecido. O conteúdo às vezes chega a causar náuseas em Deus. Mas quando a gente muda de dentro para fora, escuta, talvez o homem não consiga enxergar de imediato, mas tem um Deus que está no céu, que Ele está olhando e Ele está vendo, esse meu filho está buscando a minha presença, porque ele quer ser cheio do meu Espírito e ele está querendo jogar fora todos esses sentimentos que estão dentro do coração dele. Você consegue entender Deus falando com a gente hoje? O versículo 1 diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora do quê?
da oração. Você quer essa mudança acontecendo na sua vida? A primeira coisa que eu quero te dizer é que quem quer ser cheio do Espírito Santo vai viver, precisa viver uma vida de oração. Precisa viver uma vida. Pastor, o que é viver uma vida de oração? É viver uma vida de consagração a Deus. O que é viver uma vida de consagração a Deus? É eu deixar que a minha vida não seja mais daquilo que antes me dominava. Agora minha vida tem um outro dono. Agora minha vida tem uma outra gerência. Agora minha vida tem um outro Senhor. Agora quem governa a minha vida não é mais aqueles sentimentos. E por isso eu estou buscando Ele em oração. Escuta, irmão. Viver uma vida de oração não é a gente ser um crente, sabe, super-homem, onde a gente quer pisar nos outros. Eu sou uma pessoa de oração, aleluia, louvado seja Deus. Vai dormir, irmão. Desce desse pedestal. Sabe, um monte de crente achando que é maior, superior aos outros. Não. Se eu estou vivendo uma vida de oração, sabe o que eu vou fazer? Quando eu vejo um irmão que é mais fraco, eu vou lá e vou: ô querido, eu estou aqui para te servir. Não é a gente se exaltar diante de ninguém, mas a gente ir lá e: eu vim aqui para te ajudar. A primeira coisa que eu quero te dizer é: esse mês a gente vai buscar isso intensamente. Sermos uma igreja que encontra o lugar de oração. Sermos uma igreja que tudo que a gente for fazer aqui nesse lugar seja movido, impulsionado por oração. Seja uma igreja que tem hora marcada de oração com Deus. Escuta, você pode começar fazendo isso, sabe como? Domingo que vem, 7 horas, 7:30 da manhã, a gente tem uma sala de oração. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Separe 1 hora do seu domingo para você vir orar. Pastor, 7:30 é muito cedo para mim. Ok, eu vou te dar mais uma oportunidade. É 8:30, tem outra sala de oração. 8:30 orar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Escuta, ser cheio do Espírito Santo não é uma transferência. Pastor, mas a gente não transfere unção? Transfere, eu creio. Mas escuta, construir uma vida com Deus é relacionamento, não é transferência. Eu tenho que construir a minha vida de relacionamento com Deus. Xane, hoje a gente estava deitado na cama, na verdade ontem. Ela falou assim: tá chegando junho, né? Eu falei: tá nosso aniversário de casamento. Eu falei: eu estava entendendo o papo dela, irmão. Ela falou: né? Não deu para separar um dinheirinho para a gente celebrar, né? Eu falei: Ela falou: né? 22 anos, né? A gente não faz 22 anos todo dia, né? Eu falei: sim. Ela: eu queria tanto. Eu falei: eu vou dar, Marol. Vou levá-la para orar no monte. Lembrar. Violento o negócio. Escuta, a gente vai fazer 22 anos de casado. 26 anos que a gente está junto. 2 de namoro, 2 de noivado, 22 de casado. Não tem nem como comparar a intimidade que eu tenho com ela hoje, do dia 8 de junho de 1997. Tem gente que está aqui que nem sabe o que é 1997. Daí ia demorar muito para você nascer. Escuta, não tem como comparar aquele dia com hoje. Não dá. Não dá para comparar no corpo. Não dá, irmão. Hoje eu estou muito melhor. Não tem como comparar. Ela está muito mais linda, irmão. Meu Deus do céu. Escuta, a nossa intimidade, irmão, a gente se conhece na olhada. A gente se conhece, sabe, no tato. Ela segurar a minha mão, eu sei. Ela está carente, querendo, aleluia, louvado seja Deus.
Eu sei quando ela está nervosa. Por quê? Irmão, construção de relacionamento. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma transferência, um tapa que você recebe num culto aqui e acabou, e agora você é um crente cheio do Espírito Santo. Não, talvez tu receba um power, um choque. Mas para começar, um relacionamento com Deus. Para todo dia construir uma história de vida com Deus. Deus está chamando a gente, sabe para quê? Para a gente construir uma história de relacionamento com Ele, irmão. Deus está chamando essa igreja para a gente construir um lugar onde a gente pode dizer: é o meu lugar com Deus. Essa reunião aqui, da hora 9, ou se você preferir 3 da tarde, era uma reunião que esses apóstolos estavam acostumados a ir sempre. 3 da tarde eles estavam lá na hora da oração. Sabe fazendo o quê? Construindo relacionamento. Escuta, no meio da construção do relacionamento com Deus que os milagres começam a acontecer. Você quer ver milagres de Deus na tua vida? Comece a construir um relacionamento. Mas não constrói falando assim: Deus, eu estou vindo aqui porque eu quero milagre. Deus, eu estou vindo aqui porque eu quero milagre. Não, Deus, eu estou vindo aqui porque eu quero te conhecer. Deus, eu estou vindo aqui porque eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero te amar com mais qualidade. Para mim te amar melhor, eu preciso conhecer quem é o Senhor. Você está entendendo isso, irmão? Sabe, vem para a oração e dizendo assim: Deus, eu não estou aqui com a minha listinha enorme de pedidos. Faça isso, faça aquilo. Olha, não esquece daquilo não, Senhor. Porque tem gente que parece que entra no mercado na hora da oração. Oh, meu Deus, olha, faça isso, hein? Não esquece, quinta-feira é isso, hein? Se não fizer, eu vou embora. Eu fico me imaginando no lugar de Deus. Se não fizer, eu vou embora. Escuta. Tem um lugar para a gente construir um relacionamento com Deus. É tempo da gente construir um relacionamento com Deus. O versículo 2 diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada para pedir o quê? Escuta, todo dia colocavam um camarada ali, ele já era adulto. Todo dia, eu imagino no mínimo 2 pessoas carregando aquele homem. Colocavam ele na porta do templo. O templo naquela época tinha 12 portas. Uma das portas era chamada de Porta Formosa. Aquele homem ficava ali, ele ficava pedindo esmola. Uma esmola. Naquela época não tinha plano de previdência, não tinha assistencialismo para a viúva, para o pobre, para o necessitado, não tinha. A maneira que eles encontravam era de pedir esmola, de pedir ajuda ao próximo. E o versículo de número 3, o homem é colocado ali como de costume, mas no verso de número 3 diz assim: vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, ele fez o quê? Implorava que ele desse uma esmola. Escuta, aquele camarada estava sempre ali. Quando ele vê Pedro e João, ele implora: me dá uma esmola, por favor. Por favor, eu preciso de esmola. Escuta, irmão, Deus não lhe quer no lugar de pedinte de esmola. Deus tem um lugar para mim e para você, para a gente sentar à mesa como filho. Deus não quer que eu e você estejamos implorando: meu Deus, me dá uma esmola. Escuta, quando eu venho aqui para pedir: Deus, me dá uma bênção, é implorar por esmola. Pastor, mas não é bênção. Para você é bênção quando Deus tem uma mesa com tudo o que você precisa. Mas o melhor da mesa não é o que está em cima da mesa, é quem está sentado à mesa. O melhor não é o milagre, o melhor é a gente estar perto de quem faz o milagre. O melhor não é comer do que ele botou na mesa, o melhor é desfrutar da presença dele na mesa. E ele não põe a mesa e sai, não.
e diz: olha, está tudo aí para vocês comerem. Não! Ele põe a mesa, ele está sentado esperando, sabe o quê? O meu posicionamento, o seu, de sentar na mesa, porque o que ele tem para servir na mesa é algo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu no coração de homem nenhum. O que ele tem separado é um tempo de relacionamento com ele, irmão. As características de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se relaciona com Deus. É uma igreja que tem intimidade com o Espírito Santo. Versículo de número 4. O Pedro olha para aquele cara junto com João e diz: olha para mim. Olha para mim. Você pode imaginar o Pedro hoje passando perto daqueles dois, ou daquele homem aleijado, daquele homem coxo, dizendo: olha para nós. E o cara, diz a Bíblia, que ele ficou olhando para o Pedro na expectativa de receber uma boa esmola. Só que vem a resposta do Pedro e João: a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas o que eu tenho. Deixa eu perguntar, o que você tem? O que você tem no teu relacionamento com Jesus? Você tem uma lista de pedidos de milagre? Milagre eu já vi Deus fazer. A irmã Deta está aqui hoje, milagre. Que alegria te ver aqui. É que do lado de um milagre tem outro. A Tamira está ali, um milagre. Quanta gente, irmão, não foi nem para o tubo e foi embora. Não está mais aqui. Ali, entubou, tirou o tubo, pôs de novo, furou a garganta. Está aí, bonita, falando. E tem um milagre que Deus deu, chamado Bernardo. Está lá embaixo, né? É milagre, irmão. Ele é um milagre. Fui visitá-los, tomar café junto com eles. Pastor, esse menino não para. Esse menino corre, esse menino sobe, esse menino. Eu falei, acho que esse menino é por causa dos 7 meses. Nasceu de 7 meses. Teve que ser reavivado lá na hora do parto. Ela, com Covid, entubada, tem que tirar o neném. Vai morrer ou ela ou vai morrer o neném. E aí tem um outro milagre do lado do Cleito. Irmão, esse cara não entrava aqui na igreja, não? Falava: Tamires, eu tenho minha igreja, eu sou católico. Sou católico. Aleluia. Irmão, toda a crença dele foi por terra quando ele viu a esposa e o filho indo embora. E ele fez um voto com Deus: se o Senhor salvar ela, eu vou te servir. Está aí, ó. Daqui a pouco vai ser ungido diácono da igreja. Diácono Cleito. Fui tomar café com eles. E o Bernardinho realmente sobe e desce. Ele sobe e desce. Ela falou: pastor, olha o que eu vou fazer. Pegou um caderno, escreveu. O que está escrito aqui, meu filho? Café. Pastor, ele está lendo. Eu falei: ensina? Não. Eu falei: isso é milagre. Aí foi escrever outra coisa. Não lembro o que você escreveu, ele falou. Eu falei: isso é truque de mãe, irmão, querendo impressionar o pastor. Peguei o celular e escrevi: leite. Vem cá, Bernardinho. O que está escrito? Leite. Esse menino é diferente. Milagre. Deus fez um milagre na Deta, fez um milagre na Tamires. O Bernardinho, um milagre. Fez um milagre na sua vida. Mas escuta, milagre ele continua fazendo. E ele vai fazer ainda muito mais. Mas ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer um relacionamento com a gente. Milagre ele faz. Fez um milagre ali. Casou comigo, irmão. Vamos lá. Versículo 4. Pedro fitando juntamente com João, disse: olha para nós.
E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Irmão, tem um monte de paralítico. Tem um monte de gente com a vida paralisada, que está esperando o Pedro, a Joana, os Pedros e Joãos se levantarem hoje, terem um relacionamento com o Espírito Santo e dizer: olha para mim, e a pessoa ficar olhando, esperando receber do Rafael alguma coisa. Você vai dizer: eu não tenho prata, não tenho ouro. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho. O que Pedro e João tinham? Eles tinham um relacionamento com Deus. Irmão, escuta, quando eu estava lendo isso, estava meditando hoje à tarde, eu falei: Deus, eu não tenho nada mesmo não. Uma vez me perguntaram assim: o que você tem na tua mão? Eu falei: eu não tenho nada. A pessoa falou: tem. Eu não tenho. A casa que eu moro de aluguel, o carro que eu estou andando, no carro ainda que eu estou pagando financiamento, estou na metade dele, ainda não é meu. Se eu não pagar, o banco toma, então não é meu ainda. Eu tenho só a minha esposa e minha filha. Não é porque ainda não tinha. A Raquel falou: tem. Eu falei: tá, o violão. Lembrando, é da igreja, nem meu é. Eu falei: não tenho. A pessoa falou: tem. Porque a unção que Deus te deu, ninguém tem. Eu falei: cara, como a gente despreza aquilo que Deus nos deu. Essa tarde eu estava meditando, eu estava lembrando. Eu falei: Deus, a situação financeira não mudou. O carro que eu estou ainda está financiado. Só a casa que mudou, que eu voltei para a casa em Nilópolis, onde eu morava, e que não está no meu nome, está no nome da minha avó. E falou: mas hoje você não tem só aquela unção. Hoje eu já te dei muito mais. Então olha para as pessoas e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou, Marcos. O que eu tenho eu te dou, Cal. O que eu tenho eu te dou, Mateus. O que eu tenho eu te dou, Ezequiel. Essa prova essa semana, o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou, Diego. O que eu tenho eu te dou, Roberto. O que eu tenho eu te dou, André. Pedro e João diz: olha, o que eu tenho eu lhe dou. E diz: em nome de Jesus o Nazareno, anda. E pega na mão do cara e levanta o cara. A Bíblia diz, versículo de número 7: tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, e viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Agora dá um pulo lá no versículo, capítulo 4. Melhor, no capítulo 3, versículo 11. Apegando-se a ele, Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se a todo o povo, dizendo: israelitas, por que vocês maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade que tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pedro começa a pregar. Pedro se levanta e começa a dizer, e aqui o texto diz que Pedro começa a meter a marreta: foi vocês que mataram Jesus, foram vocês que crucificaram Jesus.
Sabe o que é a gente ter uma vida cheia do Espírito Santo, irmão? Número 1, é eu sempre buscar um relacionamento com o Espírito Santo. É eu viver uma vida de oração, onde eu busco não uma lista de pedidos. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus faça isso por mim, Deus faça aquilo por mim. Não, é a gente viver uma vida, Deus, eu quero lhe conhecer, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, escuta, o que você tem, você vai partilhar, você vai distribuir, você vai repartir. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor está dizendo de prata e ouro? Não, Pedro e João não tinham prata e ouro, mas o que eles tinham era algo muito mais valioso, era algo muito mais precioso do que dinheiro, prata e ouro. Eles tinham, sabe o que? Eles tinham presença de Deus na vida deles. Eu quero dizer para você, irmão, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu quero dividir com você. Eu quero partilhar isso com você. Terceiro lugar, quem vive uma vida cheia do Espírito Santo não teme, não tem medo, não retrocede diante das afrontas do adversário contra a nossa vida. Pedro e João se levantam e começam a pregar e meter a marreta em todo mundo. Foram vocês que crucificaram Jesus. Foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que fizeram aquilo. Agora no capítulo 4, eu quero terminar minha mensagem aqui. Capítulo 4 diz o versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinar-lhes eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quanto? Escuta, isso era só a segunda pregação de Pedro. Na primeira, 3.000 pessoas atendem. Na segunda, 5.000 pessoas atendem a pregação de Pedro. Escuta, aonde, que curso que ele fez de oratória? Que curso que ele fez de persuasão? Ele não fez nenhum. A única coisa que o Pedro fez foi ter uma vida cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, quando ele falava, a mensagem dele tocava nos ouvintes. Eu quero te dizer, meu irmão, cheios do Espírito Santo, a mensagem que está saindo daqui, desse lugar. Pastor, a mensagem sai por onde? A mensagem sai por você. Quando você chega na escola, a mensagem chegou. Quando você chega na faculdade, a mensagem chegou. Quando você chega no teu local de trabalho, a mensagem chegou. Quando você chega lá na residência onde você mora, a mensagem chegou. Quando você chega lá na rua onde você reside, a mensagem chegou. Quando o Rafael chega lá na feira, monta a barraca dele de feira, a mensagem chegou. Quando a Alessandra está lá servindo, sabe, um shake para alguém, a mensagem chegou. Quando o Marcos, ou quando o Vinícius está lá cortando o cabelo, a mensagem chegou. Irmão, quando você se manifesta, a mensagem que está saindo daqui chega aos ouvidos de outros, e outros vão atender a mensagem do Evangelho, irmão. Escuta, a mensagem está saindo por aqui, ó, por esse canal no YouTube, está alcançando pessoas. Priscila hoje acabou a reunião aqui do voluntário, ela veio com o telefone aí, pastor. Eu falei, caramba, alguém no telefone fazendo vídeo chamada com ela. Eu falei, oi. Ela aí, pastor. Falei, glória a Deus. Meu amigo, falei, louvado seja Deus. Um abraço aí você. Beijo. Tchau aí. Acabou, ela falou assim, pastor, você é um amigo. Contou a história do início da amizade, falou, ele está lá nos Estados Unidos, está na Flórida, assistindo um culto online, enquanto as meninas estavam dançando. Ele falou que foi tocado por Deus. Falou, me dá o número do Pix que eu quero fazer uma oferta para o ministério de vocês de dança. Está longe. O que é isso? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho? Não tenho prata, não tenho ouro. Não tenho prata, não tenho ouro. Irmão, essa igreja não tem prata, não tem ouro. Mas a gente tem uma coisa.
A gente tem uma unção do Espírito Santo sobre nós. Uma vez eu estava pregando, eu falei, Deus, manda os empresários. Deus falou, não, eles estão aqui dentro. Eu falei, caramba, mas o pessoal vem de bike, Deus. Falei, Deus falou, estão aqui dentro. Falei, o que eu faço? Você não tem prata, não tem ouro, mas você tem o que eu tenho, eu te dou. Você está entendendo isso, irmão? O que sai daqui desse altar é o que essa igreja tem. Não tem uma cadeira melhor. Tem umas aí que estão bem quebradas. Eu quero pedir perdão. Aí, ó, essa é flex. Essa é cadeira para quem precisa relaxar na igreja. Tesoureira me enquadrou no outro dia, falou, pastor, vamos comprar as cadeiras. A gente fez o orçamento, irmão. E, caramba, faz o orçamento lá. Vamos. Então, pastor, 24 mil. Aleluia. Falei, e agora, Senhor? Irmão, a gente não tem prata e não tem ouro. Mas a gente tem, o que a gente tem basta. O que a gente tem é suficiente. A gente tem um relacionamento com o Espírito Santo. Se é a cadeira que a gente precisa agora, vai chegar, as cadeiras novas. Se prepara, só não cola chiclete atrás, embaixo dela. Senão você não vai para o céu, irmão. Se colar chiclete na cadeira, ó, vai descer. Vai subir não, irmão. Fiz o orçamento para a gente fechar o Sérgio aqui, ó. Deixar ele ali no lugar dele, irmão. Eu tô vendo, Sérgio. Sem ar-condicionado. Tudo fechado. Só para ele pagar toda a raiva que ele está me fazendo. Deixa ele. Mandei mensagem pro varão, falei, quanto fica? Ele, 2.200, pastor. Falei, vou fazer, já deu. Quase que eu falei, eu não tenho prata nem ouro. Escuta, irmão. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tudo que a gente tem aqui não foi porque a gente tem prata e ouro. É porque o Senhor tem nos sustentado. Resultado de oração, súplica, resultado de uma vida no altar. Escuta, e se nós continuarmos com essa vida no altar, tudo o que a gente precisar, Ele vai entregar. Necessidade agora é cadeira? Toma cadeira. Necessidade é trancar o Sérgio de castigo? Louvado seja Deus, vamos trancar ele. A necessidade é a gente fazer isso. Aleluia, vamos fazer. Porque a gente pode não ter prata e ouro, mas se a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, isso basta. Você está entendendo isso hoje? Eu queria fazer uma oração por você.